forma que os nossos encontros, ninguém perde. Absolutamente ninguém perde. Não sei vocês, eu queria muito, mas muito estar com os senhores, tá? De forma presencial, infelizmente isso não é possível, mas esses encontros também, às sextas-feiras, né? Mata um pouquinho da nossa saudade. Eu gosto muito de conversar com vocês, tá? Por isso que eu peço, se vocês não estiverem preparados hoje, mas quem tiver, por favor, abra a câmera. Se não tiverem nos nossos próximos encontros, é muito bom vocês estarem preparados, tá? Para a gente conversar, para a gente matar a saudade, para a gente, principalmente, trocar conhecimento, tá? Então, assim, qual vai ser a dinâmica, pessoal, dos nossos encontros? A ideia da instituição é prepará-los, tá? Seja para a vida profissional como advogados, tá? Seja para concurso público. E, Luciana, tudo bem? Saudade. E, neste momento, a ideia, conversando com a professora Lívia, é fazer o quê? Um mix, tá? É prepará-los não só para a prova da OAB, que se aproxima, então acreditamos que a prova da OAB nos próximos 2, 3 meses vai acontecer a primeira fase, como também prepará-los para o ENAD, tá? Então, essa é a nossa missão. Para vocês, acredito eu que o mínimo que alguns aí pensam de forma assim, bem próxima, seja aí a prova da OAB e algo assim, talvez um pouco mais longe, algum concurso público. Então, assim, a gente precisa estar preparado para isso. Então, por mais que nós estejamos vivendo aí numa época pandêmica, é importante que quando as portas se abrirem, vocês tenham condições efetivas de passar pela porta. Tá? Então, a nossa meta nesses encontros é prepará-los, ok? Então, assim, todos os encontros nossos, se vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a prova do ENAD, sobre a prova da OAB, sobre questões afetas aí às nossas disciplinas, já tragam, porque a ideia é que nós sejamos extremamente dinâmicos. Por quê? Até foi um pedido da professora Lívia que eu não me alongasse. O normal de uma aula é até as 22 horas, né? Como se trata de sexta-feira, geralmente vocês já estão cansados aí a semana inteira de muita aula, de muito conteúdo, então ela pediu para que fosse mais objetivo, tá? E não cansasse vocês a demasia. E a ideia é exatamente essa, é trabalhar essas 2 horas aí de forma bem profunda, de forma bem eficiente, de forma bem producente, ok? Prova do ENAD. Como já avisei a vocês, ainda não tem data, muito menos da OAB, e da OAB nós achamos que nos próximos 3 meses deve acontecer essa primeira avaliação. E o que eu vou fazer? Qual é a dinâmica para trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar com vocês não só questões do ENAD, porque vocês sabem que o ENAD, principalmente em direito, é feito a cada 2 anos. Tá? Então, o último ENAD que nós tivemos era para ter sido feito em 2020, né? Não foi feito, porque o último foi em 2018, e aí passou o ENAD do curso de Direito para esse ano, 2021. Então, assim, a última prova que nós temos para o curso de Direito foi exatamente no ano de 2018, ou seja, já farão aí 3 anos. E, consequentemente, o penúltimo foi 2016. Então, a quantidade de provas do ENAD na nossa disciplina, ela é uma quantidade pequena. E a quantidade de questões que são cobradas, aí, principalmente de direito penal, direito constitucional e etc., das 33 questões, 35 questões, geralmente são 2, 3, 4, 5 questões. Mas são questões extremamente importantes. Então, assim, qual a metodologia nossa? Eu vou trazer questões para vocês do ENAD, vou trazer questões da OAB e vocês vão ver que elas são muito parecidas. Por quê? Quando trabalha-se questões da nossa disciplina, principalmente de direito penal, processo penal, legislação penal como um todo, eles vêm igual a OAB, situações, problemas, e nessas situações, problemas, eles querem que você faça uma uma interpretação e responda essas questões, tá? Então, assim, é muito importante que vocês estejam preparados. E preparando para uma, vocês já vão estar preparando para outra, vocês vão estar preparando para concurso público, ok? Então, assim, peço aos senhores que venham com garra total, com energia, com disposição,
para que nós possamos aproveitar essas 2 horas aí de forma extremamente eficiente, tá bom? Antes de a gente adentrar nas nossas primeiras questões, alguém tem alguma dúvida? Professor, ela é uma prova na pegada da OAB, no estilo da OAB, ou tipo o Enem, a prova do ENAD? Então, a É prova uma do dúvida ENAD... primária, mas eu quero perguntar. Não, vamos lá. A maioria das pessoas tem esse tipo de dúvida. E assim, é extremamente natural porque vocês nunca fizeram, nunca passaram. Pessoal, a prova do ENAD, ela é uma prova diferencial. Por quê? Ela vai ter questões objetivas e subjetivas numa só peça, numa só prova. Tá? Além daquelas 10 questões que ela vai colocar ali no final, para avaliar exatamente a prova, se vocês estão gostando da prova, se não estão e etc. Mas é uma prova, assim, no estilo da OAB, mas um pouquinho diferente. Por que é diferente? A OAB tem essa cisão, né? Prova objetiva no primeiro momento, prova subjetiva no segundo. O ENAD, você vai começar com questões dissertativas, tá? Ele vai trazer situações para vocês, vai trazer geralmente texto já publicados com adaptações, vai trazer figuras e etc. A ideia do ENAD é o quê? É fazer uma avaliação de conhecimento sobre todo o período da faculdade, todo o período da graduação. Tá? Então, vocês vão ver que não é fácil, é pesado, tá? Não é facinho. Então, é pesado, vai cobrar conhecimento de vocês, mas tem alguns macetes para que vocês saiam bem na prova do ENAD. É exatamente isso que a gente vai tentar trabalhar, né, todas as sextas-feiras, tá? Tanto é que eu vou mostrar uma prova para vocês do ENAD. Deixa eu até abrir aqui, exatamente do curso a última que teve, né, que foi em 2018, do curso de Direito. Vou mostrar para vocês como é essa prova e nós vamos trabalhar as questões específicas, né, do nosso curso. Deixa eu só aumentar aqui. Elabora peça? Não, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não tem elaboração de peça. Elaboração de peça, isso aí é exclusivo da prova da OAB, tá? Ok. Mas já vamos. Pessoal, olha só, eu preciso... nós temos aquele nosso grupinho, ainda existe, não, né? Acabou? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para vocês terem uma noção, para a gente já olhar. Eu vou passar o arquivo da prova do ENAD, tá? Eu vou passar... hoje nós estamos tendo aí simultaneamente aulas com o nono período noturno e aulas com o nono diurno. Para o nono diurno, eu vou passar para o Lucas, tá? Eu vou passar aí para o Lucas. E, Lucas, por favor, replique. Espero que esse malandro esteja assistindo a aula. Pode deixar, vou postar no grupo aqui da turma. Ah, ó, ele tá. Engraçado você. Espera só um pouquinho, pessoal. Professor, passa no grupo do Crimes em Espécie. Eu vou passar, só que vocês é o noturno, né? Eu tô passando aqui para o diurno também. Ó, já enviei para o Lucas e eu vou enviar agora para o nosso grupo Crimes em Espécie para a gente não precisar fazer um outro. Pessoal, enviados para os... E o Lucas já deve estar enviando aí para o sexto. Então, olha só. Já tá no grupo da turma, já. Ah, que ótimo, muito obrigado. Uhum. Pessoal, olha só. Já está no WhatsApp de vocês, exatamente para que vocês vejam como funciona essa prova. Eu vou fazer inversão da tela, vou mostrar como foi a última prova do ano 2018, para que vocês tenham uma noção, tá? Uma noção, uma boa noção dessa prova. E depois a gente vai para as nossas questões, tá bom? O importante é que vocês entendam como ela funciona. Então, vamos lá. Só um momento, deixa eu colocar ela aqui. Ah, isso. Ah, isso, na tela. Então, veja. Do curso de Direito, o último ano foi exatamente o ano de 2018, tá? Então, veja, essa aqui é a prova que foi aplicada. Ela vem falando exatamente sobre o número de questões, o peso dessas questões,
tá? O peso de componente do cálculo de cada uma delas. Então, veja que as provas discursivas, elas têm 40% de peso, as objetivas 60%, e aí tem um componente específico de cada uma delas, que é da AD3 até a D5, o componente específico das provas objetivas A9 até a 35. Então, ele vem explicando aqui como funciona essa dinâmica, essa avaliação da prova, tá? Pois bem. Depois, pessoal, olha só, ele já começa com uma questão discursiva, e geralmente sempre é assim, igual aqui, ele está mostrando aqui o caso da Marielle, tá? Então, veja, em 2018, geralmente o ENAD, ele traz situações polêmicas que assola o país naquele ano. Então, em 2018, lembre que foi logo o estouro aí do caso da morte da vereadora, e aí eles cobraram exatamente esse conhecimento aqui. Aí eles colocam o texto 1, adaptado, o texto 2, adaptado, tá? E texto 3, e aí eles vêm perguntando, o tensionamento entre a defesa dos direitos humanos realizada por Marielle Franco e a produção de notícias falsas após o assassinato da vereadora. Então, veja, é para você redigir um texto abordando esses assuntos. Os prejuízos da produção de notícias falsas para a sociedade democrática. Então, assim, uma coisa que eu falo para os meus filhos e falo também para vocês, para nós sairmos bem em qualquer tipo de prova, tá? Principalmente as provas que demandam conhecimentos gerais, e o ENAD é isso. O ENAD vai cobrar de vocês os conhecimentos específicos do curso de Direito durante toda a graduação e conhecimentos gerais sobre o nosso Estado, tá? Então é muito bom, pessoal, isso que eu aviso aos meus filhos. Assistam o jornal ou leiam o jornal, tá? Porque para você ficar sempre atento às notícias vinculadas, sejam aquelas notícias verdadeiras, seja aqueles fake news, exatamente para que você tenha um senso crítico, tá? Isso é muito bom. Então veja, numa prova dissertativa dessa, valendo 10 pontos, se você assistir jornal uma vez só por semana, ou talvez uma vez só por mês, vocês terão condições de fazer uma boa redação, de fazer uma boa dissertação, tá? Então, veja, essa aí é a primeira avaliação. Continuando. Olha só, questão discursiva número 2. Então, aqui ele já falando sobre o Museu Nacional, né, do Rio de Janeiro, tal. O segundo, ele está falando sobre o acervo de 20 milhões de peças de instituição. Então, assim, ele vai falando, ele sempre vai trazer questões, só um momento, sempre vai trazer questões que aconteceu. Lembra do museu que pegou fogo? Então, questão atual. Então, neste ano, provavelmente, o ENAD vai abordar sobre esse tema do Covid, provavelmente, sobre as decisões aí do nosso Supremo Tribunal Federal, talvez, tá? Sobre o direito de expressão, tá? O direito de expressão e crime é uma questão interessante para ser abordada também aqui. Então, todos esses assuntos que movimentam a República podem ser cobrados na prova do ENAD. E veja que aqui, pessoal, é uma dissertação bem simples, bem rápida, bem objetiva, apenas 15 linhas. Apenas 15 linhas, ok? E aqui nós já temos uma primeira questão. Aqui falando sobre os 5 países com maior área plantada com transgênico no mundo, tá? Fazendo aí traz esse gráfico, e depois ele vem fazendo perguntas sobre essas questões, tá? Para exatamente demonstrar conhecimento global sobre economia solidária, ou seja, assuntos que envolvem direitos humanos, que envolva essa transnacionalidade do direito, tá? Isso geralmente é muito cobrado. E aqui, pessoal, uma pergunta típica de quem faz prova do ENAD. Ele coloca o texto, tá? Aí depois ele coloca uma primeira proposição aos senhores. Então, veja, considerando as informações apresentadas, avalie as assertivas a seguir e a relação proposta entre elas. Então, ele coloca uma primeira alternativa e depois coloca o porquê e coloca a segunda proposição. E aí ele vem perguntando,
as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é justificativa correta da 1, e aí ele vai fazendo todas essas perguntas. Isso é o que? Interpretação. Então, assim, se vocês prestarem muita atenção na questão, mesmo que vocês não tenham informações sobre aquele assunto, mas só de você prestar atenção no texto, de prestar atenção nas questões e fazer uma boa interpretação, vocês vão conseguir resolver a questão, tá? Então, assim, ENAD é muita atenção. ENAD é muita atenção. É muita atenção, tá? É muita interpretação. É muita interpretação. Veja aqui, na questão 3, falando aí sobre... Só deixa eu olhar. Ah, tá. A partir das informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Aqui, mais uma vez, nós que trabalhamos com direito, aqui ele está falando de biotecnologias. Então, veja, muitas das vezes nós não temos conhecimento sobre determinada matéria cobrada na prova do ENAD. E aí eu, mais uma vez, vou ao bom senso. Toda vez que isso acontecer, pessoal, analise a proposição, analise o texto, tá? E faça uma boa interpretação, porque eles vão trazer elementos para responder essas questões, ok? Continuando, aqui na questão 4, sempre, pessoal, você pode ver, questão 1, 3, 4, sempre são textos, sempre fazendo o ENAD, ele gosta muito de colocar esse tipo de questão, colocando aí várias proposições e depois você informar quantas questões estão corretas, quantas questões estão erradas. O Ministério Público do Distrito Federal, ele sempre fazia esse formato aqui. Sempre fez esse tipo de formato, tá? Ou seja, cobra mais conhecimento do aluno. E aqui, a questão aqui vai cobrar de vocês sobre o direito à tolerância, direito do refugiado, tá? Aqui, por que foi cobrado isso? Não sei se vocês recordam, na época de 2018, foi mostrado, eu acho que era um sírio que estava no Rio de Janeiro tentando vender ali, eu acho que era esfirra, salvo engano, e foi agredido violentamente, injustificadamente por um brasileiro, falando que eles são homem-bombas, que estava com um pedaço de madeira, acabou quebrando o comércio dele e agredindo ele. Então, veja, todas essas notícias que movimentam a República, geralmente é cobrado na prova do ENAD. Tá? Então, assim, a dica já para vocês ficarem atentos, porque essa prova, provavelmente, ela ainda não está fechada, ela vai ser elaborada no decorrer deste ano, então fiquem atentos a todas essas notícias aí da República. A questão racial, ela é muito bem, ela sempre está presente no ENAD, tá? A questão de violência doméstica e familiar contra a mulher também, tá? Porque são questões polêmicas, exatamente para mostrar para a sociedade brasileira o tanto que nós precisamos aí ainda melhorar como sociedade, como direito e como cobrar isso, ok? E aí, pessoal, todas as questões é mais ou menos nesse estilo, tá? Aqui, mais uma vez, falando sobre o princípio da mobilidade urbana em uma cidade sustentável, olha só, trazendo a sustentabilidade aí. Então, esses são os tipos de matérias que o ENAD gosta muito de cobrar. Esse conhecimento global, seja ele do globo terrestre, seja ele de forma global do nosso país, tá? Questões típicas, por exemplo, o que está acontecendo no Amazonas, tá? Pessoal, mas é muito provável que vai ser cobrado isso no ENAD, essa questão da falta de respiradores, a falta de oxigênio, tá? Então, isso deve ser uma matéria bem interessante para ser cobrada neste ano. Continuando, só um momento. Aqui nós temos os componentes específicos, né? Que aí são de matérias específicas, são matérias do curso de direito em si, tá?
tá? E aí vem uma questão discursiva, que nós vamos trabalhar ela daqui a pouquinho, tá? A questão discursiva 3, a 4 e até a quinta, tá? A matéria penal tem só, salvo engano, na 3. E aqui começam as questões específicas da matéria de direito, ok? Teoria pura do direito, e aqui vai. Aí eu selecionei 3 questões aqui para nós trabalharmos já na aula de hoje. Então, veja, inicialmente questões subjetivas, depois questões objetivas. E no final, pessoal, deixa eu mostrar aqui a vocês. Olha só. Aqui. Então, a última Rapaz, essa questão... prova tem 40 folhas. São questões, pessoal, são questões. Os problemas, geralmente, eles demandam leitura, tá? Então, assim, uma coisa que eu gosto de fazer é trabalhar com vocês, por isso que as minhas provas, elas são bem densas, exatamente para prepará-los para a prova da OAB, para o ENAD, para a prova de concurso público, tá? Porque, veja, prova da OAB são 100 folhas, 80 e poucas folhas, algumas vezes talvez até mais de 100 folhas. Então, assim, demanda paciência, demanda leitura, ok? Então, veja, a última questão, pessoal, 35 questões, tá? Aí aqui ela termina, aí vem um questionário de percepção da prova, tá? Então, por exemplo, a questão 1, qual o grau de dificuldade dessa prova na parte de formação geral? 2, qual o grau de dificuldade dessa prova na parte de componente específico? Então, isso aqui exatamente é uma tentativa do ENAD de entender a percepção do aluno e de tentar melhorar essa prova no futuro, tá bom? São 9 questões, E aí, é o final da prova. Tá? Então, veja que essa é uma prova tranquila, apenas com 40 páginas, tá? Que vai demandar de vocês, pessoal, o quê? Muita paciência, tá? Muita paciência, muita interpretação de texto e relembrar os acontecimentos da República, tá? Geralmente, isso é a fórmula aí do ENAD. Tanto é que eu vou colocar agora para vocês, vou mandar aí também nos grupos, tá? Vou mandar aí nos grupos, só deixa eu colocar aqui. Aqui. Eu preparei o material nosso para vocês analisarem como está sendo cobrado isso Só um momento. Como foi cobrado no ano de 2018 a nossa disciplina, tá? Olha só, tá aí. Já mandei para o grupo Crimes em Espécie, agora eu vou mandar para o Lucas para ele replicar. Enviado. Enviado. E aí, pessoal, eu vou colocar essa prova, tá? Ou melhor, esse exercício, para que nós não percamos tempo. Até agora, alguma dúvida? Não? Então, ótimo. Estamos aí com 40 participantes, se não tem dúvida, então é uma maravilha. Professor, Oi, pode falar. eu como aluno, tem como saber depois quanto que eu tirei na prova do ENAD? Então, a questão agora, você vai saber, vai vir um boletim sobre a sua nota, tá? Então, antigamente, não tinha isso. Hoje, vocês vão ter a avaliação não só da instituição, como também a sua própria avaliação, tá? Então, assim, eu sempre falo para os alunos que é uma excelente oportunidade para você agregar valor ao seu currículo, tá? Igual prova da OAB, pessoal. Eu sempre falo, se preparem, por quê? Se você tira uma excelente prova no ENAD, se você tira uma excelente nota, melhor dizendo, uma excelente nota no ENAD e na OAB, faça uma moldura, coloca no seu escritório, tá? Coloque isso junto com o seu currículo, porque isso faz diferença. Isso faz diferença. Então, imagine, eu sou um escritório de advocacia, quero contratar um bom profissional. Eu posso pedir a nota desse profissional tanto na OAB como no ENAD? Claro que eu posso. Eu posso verificar.
Então, assim, isso para vocês já é um divisor de águas, ok? Então, assim, não percam oportunidade de melhorar o currículo de vocês, ok? E vamos lá, pessoal, ao nosso caso. Essas questões eu tirei exatamente da prova de 2018, ok? Então, veja, como são cobrados estes conhecimentos de vocês, tá? Aquele conhecimento geral, vocês já têm aí, já enviei a vocês, então estude, tá? Daqui a pouquinho eu vou pegar o gabarito e eu vou enviar também para vocês no grupo, tá? Por quê? Para que vocês façam, se vocês quiserem já se preparar, façam essa prova, tá? Para ver qual a nota que vocês vão tirar. No final, confira o gabarito exatamente para ver, para que seja um termômetro, tá? Se você está bem, se você está ruim, o que você precisa melhorar. A prova só serve para isso. É termômetro para que você se prepare para aquilo que está falho. Então, vejam. Prova de 2018, né? Questão discursiva, a questão de número 3 a respeito da nossa matéria. Texto 1. No dia 3 de abril de 2017, um refugiado da Síria, nação que vive violenta guerra civil desde 2011, foi atacado em Copacabana, bairro localizado na zona sul do Rio de Janeiro, que eu havia falado a vocês. Mohamed Ali, vendedor de esfirras e quitutes árabes, foi agredido por um homem por causa do ponto de venda. No vídeo, disponível em redes sociais, pode-se perceber um homem com 2 pedaços de madeira nas mãos gritando. O que esse homem gritava? Saia do meu país. Eu sou brasileiro e estou vendo o meu país ser invadido por esses homens bombas que mataram e esquartejaram crianças, adolescentes. São miseráveis. Pessoal, se a pessoa é um homem bomba, ele já explodiu, já morreu, já está lá com as 70 virgens. Já está com as 70 virgens. Além de ignorante, é burro. O pobre coitado que fez uma palhaçada dessa. Homem bomba, ele está com as virgens. Tá? Então, veja, não sabe nem o que está falando. Mas vamos lá. O mesmo homem ainda afirma, essa terra aqui é nossa. Não vai tomar o nosso lugar, não. Pessoal, eu não sei os senhores. Eu já visitei o Rio de Janeiro. Nessa pandemia, eu não conhecia o Rio de Janeiro. E aí, nessa pandemia, aproveitei para conhecer o nosso país um pouquinho mais. E fiquei encantado com o Rio de Janeiro. Encantado. Não só com o Rio, São Paulo também eu não conhecia. Fiquei encantado também com São Paulo. E, detalhe, pessoal, o nosso país é a terra da oportunidade. Trabalha quem quer. Trabalha quem quer. E nós sabemos muito bem, aquela pessoa que quer vender um espetinho em determinado local, são raros os momentos em que há a força estatal impedindo que a pessoa faça isso ou aquilo. Então, assim, a gente vê que exatamente essa pessoa que estava gritando aí, ele não tinha nenhum senso de brasilidade, tá? Muito menos um senso de humanidade. Tá? Porque, particularmente, se nós sabemos que uma pessoa vive num país extremamente grave, guerras, morte, etc. Se a pessoa não é homem-bomba, se ele saiu de lá, porque ele exatamente está correndo da guerra. Então, assim, é uma ignorância que não tem nem como a gente explicar. Ou seja, isso aí tinha que estar atrás das grades mesmo. Mas vamos lá. Esse é o texto número 1. Pois bem, vamos ao texto de número 2. A lei 9.474 de 97 dispõe sobre o Instituto do Refúgio. Por meio dela, pode-se aferir se uma pessoa é refugiada, quais direitos específicos ela possui e quais obrigações está vinculada, sem prejuízo dos deveres e direitos outorgados de maneira erga omnes aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. Pessoal, isso aqui é muito importante para vocês resolverem, ó. Direitos outorgados de maneira erga omnes, tanto para brasileiro como para estrangeiro. Ou seja, são direitos comuns a todas as pessoas, conforme estabelecido na Constituição Federal em leis infraconstitucionais. As pessoas reconhecidas como refugiadas apenas vinculam-se à Lei 9.474
de 97, no aspecto específico nela indicados. Então, veja que é um texto, né, de 2010, e é um texto, pessoal, também adaptado. Pois bem, aí vem as questões. Considerando os textos apresentados, a inserção do Brasil nas organizações de defesa dos direitos humanos, atenta o que se pede nos itens a seguir. Primeira pergunta. Apresente, a partir do sistema jurídico de proteção dos direitos humanos, 2 fundamentos jurídicos, ele só quer 2 fundamentos jurídicos que asseguram o tratamento a ser conferido aos cidadãos natos e ao refugiado no Brasil. Pessoal, ele só quer 2. Então, assim, ele só quer 2. Momento. Pessoal, olha só. Na hora que você olha o texto, você pode falar, putz, grilo, eu tenho que saber a lei de refugiado, mas eu nunca aprendi isso na faculdade, tá? Eu não li essa lei. Então, como eu vou responder uma questão dessa? Aí vem, entre aspas, a malandragem do aluno. Se você prestar atenção ao texto, ele fala lá em direitos que são aplicados a todos os seres humanos. Tá? São direitos aplicados a quem? São direitos aplicados a não só aos brasileiros natos, como aos estrangeiros. Então, assim, mesmo que você não tenha lido a lei dos refugiados, é só você lembrar aqueles direitos que são aplicados a toda e qualquer pessoa. E você estudou direito constitucional. Você estudou o artigo 5º da Constituição Federal. Vocês estudaram o artigo 6º e 7º, ali os direitos sociais. E você precisa falar só de 2. Pessoal, você pode falar sobre o princípio da igualdade, você pode falar sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, você pode falar do direito de locomoção, de ir e vir, que é um direito consagrado a nível internacional. Você pode falar dos direitos sociais, direito à percepção de uma remuneração justa. Você pode lembrar que no direito brasileiro, em regra, ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Você pode falar do direito à saúde, você pode falar do direito à educação. Então, veja que quando a gente trabalha direitos constitucionais, você já sabe essa resposta. Basta você aflorar esse conhecimento que você já adquiriu durante a faculdade. É só você lembrar do artigo 5º. Então, assim, você lembrando ali do artigo 5º é tranquilo. E assim, pessoal, você pode ver, depois vocês vão fazer a prova como um todo, e eu vou mandar o gabarito, também o gabarito comentado, e vocês vão chegar à conclusão que o ENAD, ele gosta muito desses preceitos que nós trabalhamos de forma macro, que podem ser aplicados a todas as pessoas. Então, assim, você relembrando, rememorando esses conceitos, pessoal, vocês vão arrebentar na prova. Vão arrebentar na prova, tá bom? Vamos para a segunda questão. Alguma dúvida ou não? Então, vamos para a segunda questão. Segunda questão. Apresente na esfera civil a consequência jurídica pelo ato praticado pelo cidadão brasileiro. Pessoal, eu nem preciso saber direito civil, que existem 2 artigos lá no Código Civil, que são o suprassumo para qualquer pessoa que viva no estado de risco. Que é exatamente o quê? O artigo, salvo engano, acho que é o artigo 198 ali do Código Civil, né? Que fala exatamente sobre o ato ilícito, indenizável, tá? Os amantes aí do direito civil, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Você precisava citar o artigo? Não, você não precisava citar o artigo. Basta você falar do direito de indenização. Basta vocês falarem sobre o direito de indenização, tá? Então, toda vez que há uma ofensa, nós sabemos que a pessoa pratica um ato ilícito contra alguém e esse ato ele vai ser reparado. Esse ato vai ser reparado. E olha só, para aqueles que são amantes do direito penal, vocês lembram que eu já falei várias vezes com vocês, seja em direito penal, seja em direito processual penal, seja nas aulas que nós já tivemos presenciais e também nas lives aí do passeio na OAB, em que eu falava para vocês da obrigação
tá? Eu não concordo com o STJ, eu acho que é obrigação o STJ falar que não é obrigação, mas eu entendo que é obrigação do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, em que o juiz deve motivar sim na sentença, ele tem que arbitrar um valor mínimo de indenização. E nós vemos aí que essa pessoa cometeu aí no mínimo uns 2 crimes. No mínimo os 2 crimes. Então, assim, se ele cometeu crime, nós sabemos que o direito penal, ele não precisa do direito civil para arbitrar um valor mínimo de indenização. Artigo 387, inciso 4º, tá? Você precisava falar das fundamentações? Se você lembrar, maravilha, show. Mas se você não lembrar, só lembrar do que nós falamos em sala de aula. Falar que a pessoa tem direito de indenização, sim, inclusive na esfera penal, em que o juiz, na hora da sentença, ele tem que dar esse valor mínimo de indenização. Olha o tanto que o direito penal é maravilhoso, pessoal. Olha o tanto que o direito penal é maravilhoso. Tranquilos? Era só vocês escorrerem sobre isso. Olha o tanto que a prova do ENAD é fácil. É só vocês lembrarem dos nossos encontros. E vamos para a última questão. Vamos para a última questão. Opa, não é aqui. Só um momento. Aqui. Olha só, última questão. Apresente 2 tipos penais pelos quais o cidadão brasileiro pode responder em relação às condutas praticadas. Olha só, aí eu pergunto a vocês, pessoal, quais tipos penais aqui que nós podemos falar? E aí? Quem vocês me falam? Vamos? Lesões corporais e injúria. Oi? Lesões corporais e injúria. Bullying? Qual o tipo do bullying? Não, injúria. Ah, tá, injúria, tá, desculpa. Lesões corporais e injúria. Ok. Quem dá mais? Já é uma boa pergunta, já é uma boa resposta. Racismo? Oi? Racismo. Racismo, uma outra possibilidade. O que mais, pessoal? Cabe a questão do feminicídio? São homens. Como nós vamos falar em feminicídio? Desculpe. Ah, tá. E aí? Lembra, François, interpretação, François. Na hora da prova, toma muito cuidado, e é normal, viu, François? Uma prova tão grande, tá? 40 páginas, as questões bem grandes, da gente ficar pensando em todas aquelas questões e acabar confundindo. Isso acontece pra caramba, tá? Isso é normal acontecer. Foi até bom essa sua deixa, tá? É bem normal isso acontecer. Então, assim, o que eu peço a vocês, quando vocês forem responder cada questão, foquem naquela questão. Esqueça do resto do mundo. Foquem naquela questão. Na hora que vocês responderem ela, aí sim você vai para a próxima questão, tá? É muito importante isso, não só no ENAD, na prova da OAB, em qualquer concurso público. Pessoal, o que mais? Nesse caso, caberia calúnia, professor? Calúnia. Uai, Felício, é uma possibilidade também. A gente só precisa... O duro que vocês não terão na hora é uma prova sem consulta, né? Então, vocês têm que lembrar, pessoal, tá? Por exemplo, os crimes contra a honra, tá? Artigo 138, 139, 140. A calúnia é imputar falsamente a alguém a prática de crime, tá? Então, veja, eu tenho como aplicar nesse caso? Não tem. Ele não chamou ele de criminoso, que ele praticou determinado crime em solo brasileiro. Ele falou de homens-bombas, tá? Fez uma correlação dele com homens-bombas. Mas que ele tenha praticado um crime em solo brasileiro, ele sabendo que ele é inocente, não. Então, assim, calúnia, tá fora. Difamação. Difamação é exatamente o ataque à honra objetiva. Tanto ali na calúnia como na difamação é ataque à honra objetiva, tá? Mas aqui é o ataque, é o conceito que ele tem perante a sociedade, tá? Não se adequa também. Agora, quando nós falamos de injúria, aí beleza, é o ataque à honra subjetiva. Ele queria atacar exatamente a honra subjetiva daquele sírio, tá? Aí, só que, pessoal, tem, salvo engano, acho que é o parágrafo 2º do artigo 140, que vai falar da injúria racial. E é exatamente o caso.
Ele está falando da raça, ele está falando da nacionalidade dessa pessoa, tá? Então, assim, a melhor resposta é injúria racial ou trabalharmos a questão do racismo. Ou trabalharmos a questão do racismo. Vou levar Professor. vocês... Oi, pode falar. Perdão. E a parte que ele fala aqui, por exemplo, o Felício comentou sobre calúnia. Mas e a parte que ele fala aqui, ó, sobre homens-bomba, que mataram, esquartejaram crianças, essa parte, porque matar é crime. E essa parte não poderia imputar calúnia nessa afirmação dele? Eu estava olhando justamente isso aí, professor, só que eu não quis esticar a delonga uma vez que disse que não, né? Tudo bem. Não, tranquilo. Pessoal, não, me apresente os argumentos de vocês para eu entender, tá? Beleza, vamos analisar isso. Pessoal, o que ele fala, tá? Vamos voltar ao texto? Vamos voltar ao texto? Exatamente neste ponto. Cadê o texto? Só um momento. Deixa eu colocar para vocês na tela. Aqui. Na tela. Pessoal, olha só a parte que ele... É o texto 1. Olha só. O que ele fala aqui? Ó, saia do meu país. Eu sou brasileiro e estou vendo o meu país ser invadido por esses homens bombas, tá? Olha só. Espera só um pouquinho. Por esses homens bombas que mataram, esquartejaram crianças e adolescentes. Então, veja, primeiro, ele não atribui ao cidadão que ele matou, que ele esquartejou, tá? Crianças e adolescentes. Ele está falando o quê? Ele está falando da raça do sírio. Ele está falando da raça, tá? Então ele fala, ó, saia do meu país. Eu sou brasileiro e estou vendo que ele está sendo invadido por esses homens bombas que mataram e esquartejaram crianças, adolescentes e são miseráveis, tá? Então veja, olha só. E outra coisa, se nós formos analisar os vídeos que tem lá na Síria, tá? Desses ataques, a gente vê que realmente existem esses ataques. Então, quando a gente lembra ali do crime de calúnia, vocês têm que lembrar o seguinte, que no crime de calúnia, a pessoa tem que imputar falsamente, ele tem que saber que aquela imputação é falsa, tá? Seja o crime é falso, ou ele, mesmo que o crime seja verdadeiro, mas ele sabe que aquela pessoa não cometeu. Tá? Mas ele tem que falar o seguinte, fulano de tal, você é um homem-bomba, você saiu do seu país porque lá no seu país você matou, você esquartejou criança, tá? Então, se ele faz diretamente a ele, aí é mais tranquilo de nós trabalharmos aí no crime de calúnia. Aí no crime de calúnia. É mais fácil nós trabalharmos esse crime de calúnia. Só que aí tem um outro problema, tá? Porque vocês sabem que para a pessoa ser responsabilizada, o crime, ele tem que ser tanto aqui como no país em que ele cometeu. Isso para efeitos de ser apenado, de acordo com ali o artigo 7º do Código Penal, tá? Mas vou colocar uma deixa aqui para vocês, tá? Exatamente assim. Ótimo o posicionamento de vocês. Pessoal, numa prova extremamente aberta, como é a do ENAD, nós não podemos nos ater a simplesmente a um tipo penal. Por quê? Pode acontecer daquele tipo que nós estejamos imaginando não ser a resposta correta. Então, o que eu indico a vocês? A quantidade de linhas é pequena, então vocês têm que ser extremamente objetivos. Então, assim, se você tem dúvida, coloque todos os crimes que você lembrar. Por quê? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o gabarito. Eu não concordo com o gabarito, tá? Então, assim, se você... Igual na prova da OAB, a gente tem que pecar pelo excesso. Na prova da OAB, ela não tira ponto pelo excesso, ela tira ponto se faltar aquilo que ela quer que você coloque. Tá? Então, assim, para o ENAD, faça a mesma coisa, só que você tem que lembrar que a quantidade de linhas do ENAD é muito menor do que da OAB. Então, você tem que ser extremamente objetivo. Tá? Então, se você tem dúvida aí, por exemplo, do crime de calúnia e do crime de injúria, coloque os dois. Coloque os dois. Porque calúnia não vai dar, não é a resposta. Mas o crime de injúria vai dar. Só que você tem que lembrar o seguinte, que o crime de injúria, ele tem uma injúria simples e tem a injúria racial. Inclusive que a pena é um pouquinho maior. Tá? Então, assim, você tem que lembrar da injúria racial. Ele está falando exatamente de raça. Ok?
Beleza. Ah, professor, e o crime de racismo? Eu entendo, pessoal, eu entendo que, na verdade, o crime foi de racismo, não foi de injúria racial. E eu vou mostrar para vocês. Vou levar vocês à lei. Só um momento. Lei 7.716. Só deixa eu colocar para vocês na tela. Tá? Lei 7.716 de 89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Olha o artigo 20, pessoal. Comigo. Olha o artigo 20. Olha só. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pessoal, ele não praticou a discriminação a respeito da procedência nacional? Eu entendo que sim, foi o que ele fez. Ele praticou. Olha a pena, de reclusão de 1 a 3 anos. Reclusão a 1 a 3 anos. Vamos para a injúria racial. Deixa eu levar vocês à injúria racial. Deixa eu colocar na tela, só um momento. Só um momento. Artigo 140, parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato... Opa, não. Parágrafo 3º. Okay. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos. Pessoal, veja que a pena é a mesma. Veja que a pena é a mesma. Mas aqui, pelo princípio da especialidade, tá? Que nós temos em 2 normas aparentemente aí podendo ser aplicáveis ao caso concreto, eu acho que a melhor resposta seria aquele de racismo, não a injúria racial, tá? Numa prova do ENAD, o ENAD ele colocou como questões corretas a injúria racial, tá? Ele não colocou o crime de racismo. Numa prova dessa, você está em dúvida, coloque os dois. Coloque os dois, coloque os 3, coloque a calúnia, coloque a injúria racial, coloque o crime de racismo, porque você pode pegar e falar assim, ó, a depender do que for, olha só, o bom profissional, a depender do que for apurado no inquérito policial, a conduta praticada pode se amoldar tanto na injúria racial prevista no Código Penal, como no crime de racismo previsto em lei penal especial. Tá? Você pode colocar esse tipo de resposta sim, e não vai estar errado. Por quê? Porque ali, ele, pelo que ele colocou, aparentemente se enquadra nos 2 tipos penais. Então, assim, você colocando desse jeito, você vai ter a pontuação exigida, aquela pontuação que eles deram ali de 3 pontos. Ok? Qual a outra resposta que o ENAD colocou? Interessante, o ENAD, ele não colocou a lesão corporal. Por quê, pessoal? No problema, ele não fala que a vítima foi agredida. Para quem assistiu o vídeo, viu que ela foi agredida, tá? Ou até deixa eu voltar aqui, só para relembrar se ela foi. Ah, não, foi que foi atacado, exatamente, olha só. Foi atacado em Copacabana, bairro localizado na zona sul do Rio de Janeiro, tá? Uma ação violenta. Então, veja, ele foi atacado? Foi. Depois eu vou mostrar para vocês o gabarito do ENAD. Não fala da lesão corporal. E, pessoal, houve lesão corporal sim, artigo 129, ele foi atacado. Ele foi atacado. Outra coisa, os bens deles foram quebrados. Nesse caso, eu também tenho um crime de dano. Artigo 163, Código Penal. Então, além do artigo 129, eu tenho um crime de dano do artigo 163. E, além disso, eu tenho um crime de ameaça, porque ele estava se portando ali de forma ameaçadora. Tá? E o ENAD só colocou o crime de injúria racial e ameaça. Ele não colocou o crime de racismo, não colocou o crime de lesão corporal. Então, veja, houve uma falha do ENAD. Houve uma falha. E mais ainda, pessoal, daqui a pouco nós vamos comentar uma questão que eu acho ela dúbia, complicada. E teve uma prova neste ano que foi anulada, uma questão foi anulada, outras não foram anuladas. E não foram anuladas, sabe por quê? Porque o aluno não teve o cuidado de recorrer. Falou, ENAD, não estou nem aí, não é cargo público. Pessoal, é nota de vocês. Vocês mereciam aquelas pessoas que fizeram em 2018, mereciam uma nota melhor.
e ficaram com nota ruim porque não recorreram. Nesse exemplo aí, vocês estão corretos em falar do artigo 129, porque o problema, deixa bem claro que ele foi atacado. Ele foi atacado. Se foi atacado, no mínimo lesão corporal simples. No mínimo lesão corporal simples. Felício, pode falar. Observando o texto aqui, professor, ainda que não considerasse que foi atacado, o fator dele ter sido atacado também foi agredido, né? Logo nas 2 linhas abaixo. Exatamente, não tem como, pessoal, a gente não falar que houve aí a lesão corporal, não tem como. Não tem como. E outra, se nós formos analisar, eles colocaram ali o crime de ameaça. Mas, gente, numa mesma conduta, se a pessoa ameaça e logo em seguida ele vai e faz jus à sua ameaça, nós podemos até falar no princípio aí da construção, tá? Em que a ameaça foi parte do desdobramento da lesão corporal que ele perpetrou. E ele nem vai responder pelo crime do artigo 147 do Código Penal, e sim pela lesão corporal praticada. Ou, para quem gosta aí, quem quer ser delegado, a gente falar que ele cometeu os 2 crimes aí em concurso formal, tá? E nesse caso, concurso formal impróprio, ele quis as 2 situações e as 2 penas serem somadas. Então, assim, argumentos nós temos. Então, assim, eu quero que vocês já comecem a desenvolver toda essa preparação para a prova do ENAD. Por quê? Porque a nota é sua, pessoal. Não é da instituição, não é de ninguém, a nota é sua. Então, assim, eu particularmente, eu sempre gostei de tirar excelentes notas. Sempre gostei de ser o primeiro da turma, sempre. Sempre gostei. Então, assim, quando eu tiro uma nota que não condiz com a realidade, eu me sinto ultrajado. Só para vocês terem ideia. Olha só o que aconteceu comigo. Eu fui renovar minha carteira de habilitação. E como já tinha muitos anos, eles pediram para eu fazer uma nova prova, tá? E aí eu fui fazer a nova prova. E aí eu falei, não, eu não tinha me preparado. Falei assim, gente, um professor de direito, né, chegar lá e ser reprovado numa prova dessa é um absurdo. Então, eu tenho que ler, pelo menos, tirar aí algumas horas aí para ler. Aí eu tirei um dia antes, eu peguei o CTB, peguei ali todas aquelas informações que geralmente são cobradas, né? E dei uma boa lida. Dei uma estudada boa. E fui para fazer a prova. Cheguei lá, salvo engano, eram 30 questões. E eu fiz todas as questões extremamente convicto, tá? E, para mim, eu tinha acertado todas as questões. Eu tinha gabaritado a prova. E beleza, aí entreguei lá para o fiscal corrigiu, e aí foi e me deu parabéns. Falou assim, ó, parabéns, você acertou 29 questões. Aí na hora que ele deu parabéns, falou assim, ó, muito obrigado, próximo. Aí eu fui meio que saindo assim, eu falei assim, poxa, mas não, ué, eu não errei nada. Eu acertei tudo e voltei para conversar com ele. Aí eu falei assim, amigo, por favor, qual a questão que eu errei? Eu quero saber, porque eu não errei. Aí ele falou assim, parceiro, você acertou 29 questões de 30. Por favor, tchau. Falou desse jeito para mim e foi embora. Eu fui embora indignado, porque eu queria saber o porquê que eu errei, tá? Porque assim, para mim eu não tinha errado. E a mesma coisa eu quero isso de vocês, tá? Fez a prova, na hora que sair a nota de vocês, se vocês não concordarem, recorram, porque a nota é sua. A nota é sua. Recorram, aquilo ali é para você fazer uma moldura depois. Falar assim, ó, no ENAD, tirei uma nota altíssima. Na prova da OAB, quase gabaritei a peça prática. Tá? E depois coloca no Instagram. Coloca no Instagram, pessoal. Façam isso é muito bom. Ok? Então, veja, todas essas informações não foram cobradas na prova. E, gente, nós já falamos muito nos nossos encontros. O que tem de gente que trabalha na área penal que não deveria trabalhar porque não tem conhecimento para isso, não tem competência para isso. Então, por isso que eu ensino os meus alunos a serem extremamente competentes e exigir daquelas pessoas que se dizem penalistas o mesmo conhecimento, ou até melhor. Porque uma pessoa, para nos avaliar, em tese, tem que estar mais preparado que a gente. Então, se fez uma prova ruim, ou umas questões mal elaboradas, tem que ser anulado. Tem que ser anulado, simples assim. Tá? Então, comecem, não deixa passar. Defenda sempre os seus direitos. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Ou posso passar para questões objetivas?
Então vamos lá. Então vamos para as questões objetivas. Questão de número 16. Olha só, da nossa matéria. Olha só o que foi perguntado. Em decisão recente, tá? Lembre, foi em 2018. Então, em decisão recente, 25/10/2017, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, editou a súmula 593, que versa sobre os delitos sexuais nos seguintes termos. O crime, olha só, pessoal, matéria nossa aí para o 9º período noturno. Não sei por que o 9º período matutino não está comigo, tá? Em Direito Penal 4. Eu acho que nós já tivemos essa disciplina no diurno. Mas vamos lá. Professor, é que a gente já fez todo o direito penal e o direito processual penal. Ah, então tá explicado. Então vamos lá. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com a gente, tá? Então, beleza. Pessoal, quem estudou comigo já sabe, e nós estamos falando aí do estupro de vulnerável e todas aquelas consequências que nós trabalhamos em sala de aula, tá? Para o 9º diurno. E para o 9º noturno, é matéria nossa da semana que vem, tá? Então vamos lá. Texto 2. Sob a ótica legal, os dispositivos que tratam do delito de estupro comum, ou seja, 213, e de vulnerável 217-A, no Código Penal Brasileiro, após alterações promovidas pela Lei 2015/2009, então, veja, eu trabalho muito isso com vocês, dispõe em seus textos, respectivamente, artigo 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter construção carnal, praticar ou permitir com que ele se pratique ato libidinoso, tá? Esse é o 213. E o 217-A, ter construção carnal, praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pessoal, veja que essa prova foi feita no ano 2018, matéria afeta a nossa disciplina. Então, o que eu falo para vocês? O que eu aplico em sala de aula cai em prova. Caiu, cai e vai cair. Isso é fato. Vamos lá, vamos responder. Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta, tá? Eu vou ler cada uma delas e aí eu quero a opinião dos senhores. E por favor, Jesus, não fica consultando resposta não, tá? Que isso aqui é só para ferir o conhecimento de vocês. Considerando as informações, tá? Letra A. A decisão do STJ refuta as teses jurídico-penais de presunção relativa de violência e de erro de tipo excusável. É a primeira proposição. Letra B. A decisão do STJ retrata a teoria constitucional da proteção integral do ser humano, ainda criança ou adolescente. Letra C. O constrangimento por meio de violência ou grave ameaça é elemento essencial, entre parênteses, elementar, do delito de estupro de vulnerável. Letra D. O consentimento conferido pela vítima ao agente, aliado à sua experiência sexual anterior, tornam atípico o delito de estupro comum. E letra E. As declarações da vítima são de vital importância para o convencimento do julgador quando da ocorrência do dolo e da tipicidade no delito de estupro de vulnerável. E agora, pessoal? Letra A, B, C, D ou letra E? E aí? Quero a participação dos Para mim é senhores. D. Para mim D é Para mim é letra D. É de escola, ótimo. Quem dá mais? B de bola. B de bola, legal. Quem dá mais? Eu vou pela B também. Beleza, vamos lá. Fala, Valmir. O Valmir levantou a mão. Rayane, pode falar. Acho que é B também. Ah, tá. Porque nessa eu tô em dúvida.
Porque eu não sei se está falando em relação a provas ou está falando em relação ao consentimento, mas porque assim, eu acho que não precisa a vítima querer ou não, enfim. Agora eu não sei se está falando em relação a provas, por exemplo, se o fato de ter acontecido e a vítima falar, por exemplo, o que aconteceu. Porque se estiver tratando com isso, se estiver tratando do consentimento, né? Não precisa ela consentir ou não. Já foi isso, já estamos. Mas em relação a provas, eu acho que sim. Pode servir como convencimento. E aí, pessoal, mais alguém? Eu fiz mais conclusão do que tu. Ok. Tem mais alguém que quer participar? Não? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Então veja. Para o nono matutino, essa é uma questão que vocês não poderiam errar, porque nós trabalhamos isso em sala de aula, tá? Para o nono noturno, é matéria que nós vamos analisar isso na próxima semana, né? Então, vocês ainda poderiam errar. Vamos lá. Letra A. A decisão do STJ refuta. O que significa a palavra refuta? Ele não concorda, ele exclui. Então, a decisão do STJ exclui as teses jurídico-penais de presunção relativa de violência. Tudo bem, ela exclui. A súmula do STJ, sim. Tá? Ela exclui. Por quê? Não existe mais, de acordo com a súmula, a presunção relativa de violência. Tá? Por quê? Para o STJ, existe uma presunção absoluta neste caso. A pessoa é menor de 14 anos, não tem como consentir, pronto, acabou. Tá? Então, antigamente tinha uma presunção relativa, hoje não mais, presunção absoluta. Mas quando ele coloca aqui, ele refuta também o erro de tipo excusável, nada a ver. Pessoal, tanto é que isso foi cobrado na prova da OAB. Tá? A pessoa vai numa festa, chegando lá nessa festa, é uma festa... Só deixa eu voltar aqui. Ele chega lá numa festa, até uma questão que eu quero trabalhar com vocês. Ele chega lá nessa festa, numa boate, na verdade. Ele chega nessa boate, só entra na boate quem tem 18 anos. Ele encontra uma garota, essa garota tem uma compleição física de uma pessoa já adulta, veste como adulta, e chegando lá, ele se encanta pela garota e chama para ter relações sexuais. Ela topa ir para o apartamento dele. E lá eles têm relações sexuais, tá? Sexo vagínico e oral. Beleza. No outro dia, ela vai embora, passa algumas horas, chega a polícia e o prende por estupro de vulnerável. Por quê? Ela tinha 13 anos. E aí, a OAB queria exatamente saber do aluno o que fazer. Aí, então, tinha ali a peça própria para o caso, mas o argumento principal era exatamente o quê? Alegar o erro de tipo. Tá? Aquele erro de tipo é excusável, justificável. Por quê? Qualquer pessoa naquela situação acharia que ela era maior de idade. Então, a pessoa não sabia que estava praticando o ato sexual com uma pessoa menor. E muito menos menor de 14. Tá? Então, essa questão, completamente errada. Tá? Voltando à avaliação. Letra B. A decisão do STJ retrata a teoria constitucional da proteção integral do ser humano, ainda criança ou adolescente. Pessoal, aqui vem o bom senso. Mesmo que você não tenha estudado sobre o que vem a ser a teoria constitucional da proteção integral, mesmo que você não tenha estudado, você fala assim, poxa, o STJ está falando aí de uma teoria constitucional de proteção integral ao ser humano, ainda criança ou adolescente, e ele simula exatamente o quê? Que a pessoa abaixo de 14 anos não tem possibilidade de consentir. Aí você pode falar, essa questão pode estar certa. Então, mesmo que você não tenha lido, mesmo que você não saiba o que é teoria constitucional de proteção integral, mas você fazendo uma interpretação, você saberia que essa questão tinha uma possibilidade muito grande de estar correta. Aí você precisa analisar as demais. Vamos lá. Letra C. O constrangimento por meio de violência ou grave ameaça
é elementar do estupro de vulnerável? Gente, claro que não, tá lá, ó. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor. Então veja que a banca está gritando para você, Jesus, não tem. A elementar só tem no 213, no 217 não tem. É só você olhar, ó, tá aqui, ó. Não tem violência ou grave ameaça. Então veja, letra C, está fora. Então letra A e letra C já está fora. Letra D. O consentimento conferido pela vítima ao agente, aliado à sua experiência sexual anterior, tornam atípico o delito de estupro comum? Pessoal, olha só. Nós sabemos que o crime de estupro, artigo 213, as elementares é o verbo constranger, mais o emprego de violência ou grave ameaça a ter o ato sexual. A ter o ato sexual. Então é necessário o quê? Essas três conjugações aí, no mínimo. O constrangimento, mais a violência, mais o ato sexual indesejado. Ok? Beleza. Letra C. O consentimento conferido pela vítima. Nós sabemos que no crime de estupro, a vítima sendo maior, se ela consente com o ato, nós falamos isso em sala de aula e vamos falar aí também para o nono, o caso de sadomasoquismo, que é o masoquismo e o sadismo. Tá? Ou seja, para quem assistiu aí o filme 50 Tons de Cinza, em que o rapaz leva a moça para aquele quarto lá todo decorado, todo vermelho, em que há aplicação de algumas penalidades no corpo físico da vítima. E veja, aquilo ali nós podemos falar em algum momento que houve estupro? Claro que não. Por quê? Porque foi consentido. Além de ter sido consentido, eles tinham uma palavra ali de segurança, onde quando ela achava que aquilo ali era demais para ela, ela falava a palavra, ele parava com a ação. Tá? Então, isso é caso de sadomasoquismo. E o sadomasoquismo, ele não é crime. Ele não é crime. Tá? Então, veja. Nós sabemos que a pessoa tem que ser maior. E eu falei para os senhores, maior de 18? Não, maior de 14. Se a pessoa for maior de 14 anos, não for prostituta e não for gigolô, por causa do artigo 218b, que é o favorecimento à prostituição, então se a pessoa é maior de 14, não é prostituta, não é gigolô, o consentimento é válido. Tá? Vocês estudaram na teoria do crime, no conceito analítico do crime, que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Tá? E dentro da ilicitude eu tenho as causas que excluem a ilicitude. Eu tenho causas legais da exclusão da ilicitude e tenho causa supralegal da exclusão da ilicitude. E a causa supralegal da exclusão da ilicitude é exatamente o consentimento da vítima. Tá? Pessoal, e se não fosse assim, nós estávamos enrolados. Sexo, para quem tem uma vida sexual ativa, é o bem mais precioso que temos. Não pagamos, em tese, nada por isso. O rico e o pobre é igual nesse sentido. Não tem diferença. Tá? Então, veja. O consentimento conferido pela vítima exclui o crime de estupro? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tá? A não ser que desse consentimento haja ali lesão corporal grave ou morte. Que aí nós sabemos que o consentimento válido da vítima é para bens disponíveis. Bens indisponíveis, não. Quando nós falamos em lesão corporal grave ou morte, não existe. Tá? Então, pois bem. Professor, por que a questão está errada? Olha só. Ele fala que a pessoa tem que ter experiência sexual anterior. Jesus, se isso fosse verdade, ninguém perdia a virgindade. Ninguém perdia a virgindade. Por quê? Para não ser considerado de estupro, a questão está falando, a pessoa tem que ser, tem que haver o consentimento e ela tem que ter experiência sexual anterior? Claro que não, pessoal. Nada a ver. Nada a ver. Então, para tornar atípico o delito de estupro comum do artigo 213, basta o consentimento válido da vítima. Consentimento válido. Tá? Por quê? Se é uma pessoa que no momento não tem como consentir validamente, vai ser estupro de vulnerável do artigo 217A. Então veja que a letra D está errada por isso.
ok? Porque não existe aqui o tipo essa obrigação, que a pessoa tenha tido relação sexual anteriormente. Letra E. As declarações da vítima são de vital importância para o convencimento do julgador quanto à ocorrência do dolo e da tipicidade do delito de estupro de vulnerável. Jesus do céu! Pessoal, aqui é uma confusão. É uma confusão, porque o que tem a ver as declarações da vítima com a vontade do agente de praticar o crime? É certo que as declarações da vítima são de vital importância para a configuração do crime de estupro de vulnerável. Pessoal, se a vítima tem menos de 14 anos, o juiz não pergunta para a vítima, você queria o ato? Ele não pergunta, não existe isso. Nós estamos falando do estupro de vulnerável, tá? Do estupro de vulnerável. E a questão que trouxe aqui ainda foi exatamente essa. A gente não está falando daquelas outras situações, como aconteceu no BBB, em que a mulher estava completamente embriagada. Não. Todo o trabalho aqui dos textos, tanto o texto 1 como o texto 2, ele está falando do caput do artigo 217, do estupro de vulnerável com a pessoa menor de 14 anos. Então, o juiz não pergunta para a vítima se ela queria o ato ou não. Por quê? A presunção, nesse caso, é absoluta. A presunção é absoluta. Então, assim, por isso que eu falo a vocês, na maioria das vezes, vocês sabem responder a questão. O que lhe falta é simplesmente um pouquinho mais de interpretação. Todos vocês, com certeza, saberiam responder essa questão e acertar essa questão. Mesmo o pessoal do nono, que ainda não tiveram aula comigo sobre todo esse conteúdo. Tá? Por quê? Vocês já estudaram a teoria do crime, já estudaram o conceito analítico do crime, já estudaram as causas legais e supralegais de exclusão da ilicitude. Tá? Então, assim, por isso que eu peço a vocês, atenção. Atenção. Vocês têm condições de passar de tirar uma nota excelente no ENAD, de passar na prova da OAB na primeira fase, escolher direito penal para a segunda fase e gabaritar, Jesus. Vamos gabaritar a segunda peça. Vamos tirar um 10. Vamos tirar um 10. A instituição vai fazer a maior propaganda com vocês. Vão colocar outdoor de vocês lá, 10. Aluno da Anhanguera tira 10. Ah, professor, não quer essa propaganda. Uai, cobre da instituição? Vocês podem cobrar, claro que sim. Fala, não, eu quero ser garoto propaganda. Ah, não, eu não quero. Ótimo, se você quer fazer a sua autopropaganda, vai no Instagram, tá? A sua família, coloca lá na rua da sua casa. Meu filho passou na OAB com nota 10. Olha que maravilha. Meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa. Tá? Ah, professor, o senhor está sonhando alto. Não estou, não. Não estou mesmo. Vocês são capazes disso. Tá? Basta dedicação. Só isso. Basta dedicação. Pessoal, até agora, alguma dúvida ou eu posso passar para a segunda questão? Não, não? Estão acordados ainda ou estão aí dormindo? Pode seguir, professor. Pode ir. Maria Beleza. já dormiu. Começar a gritar aqui, quero ver quem vai dormir. Vamos lá, pessoal. Próxima questão, então. Questão de número 23. Vamos lá. Leia a seguir os fragmentos de normas associadas à ordem tributária. Então, veja. Todos aqui são fragmentos associados à ordem tributária. Primeiro, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, né, ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Aí vem. Serão arquivados sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados de valor consolidado igual ou inferior a R$10.000. Tá?
Então, veja, essa informação, olha o ano de 2002. De 2002. Tá bom? Pois bem, continuando. A não inscrição na dívida ativa da União de débito de um mesmo devedor com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$1.000, tá? Então, veja, lembra lá, constitui crime, ok? 2, o não ajuizamento das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$20.000, tá? Veja que esse aqui já é de 2012, esse outro aqui é de 2002, tá bom? Vamos lá. E, por último, que é a informação mais importante, não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto nos artigos 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo, que é exatamente a súmula vinculante número 24, pessoal. Exatamente a súmula vinculante número 24. Ok? Beleza, perfeito. Lemos aí. Vamos para o texto 2. O sujeito, e veja, essa súmula vinculante número 24 aqui, nós já trabalhamos muito em sala de aula, tá, com os senhores. Nós falamos tanto, no caso do princípio da insignificância, como também naquelas causas extintivas de punibilidade que não estão ali no artigo 107 do Código Penal. Então, nós trabalhamos tanto em direito penal como em processo penal, tá? Vamos lá. Questão 2. Um sujeito foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela prática em tese do delito previsto no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137/90, com base em auto de infração lavrado pela Fazenda Pública, indicando suposta omissão de informação relativa ao recolhimento de imposto de competência do ente federativo estatal ao qual pertence a empresa, no valor de R$20.000. O denunciado ainda responde pelo processo administrativo. Olha só. Ele ainda responde pelo processo administrativo. Com base nas informações e na seguinte situação hipotética, assinale a opção correta. A denúncia oferecida pelo Ministério Público deve ser precedida pelo Poder Judiciário. Por quê? A denúncia oferecida pelo MPF, pelo promotor, deve ser recebida pelo Poder Judiciário. Por quê? O valor sonegado do tributo ultrapassa 10.000, limite estabelecido por lei e que se sobrepõe ao teto previsto pela norma administrativa. Pessoal, eu falei a vocês que até 2015 tinha uma dúvida aí, né? O STJ falava em 10.000, o STF falava em 20.000, mas a partir de 2015 houve a unificação. E os dois aplicam a mesma regra, tá? Até R$20.000. Ok? Para nós aplicarmos aí o princípio da insignificância, ok? Então tá errado. Letra B. O trânsito em julgado da decisão administrativa fiscal constitui, para a instauração da ação penal contra o denunciado pela prática do delito tributário previsto no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137/90. Pessoal, então veja, o trânsito em julgado da decisão administrativa fiscal constitui condição para a instauração. Pessoal, a letra B é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V da súmula vinculante número 24. Então, assim, eu não sei vocês. Eu, particularmente, quando eu me deparo com uma situação dessa, em que eu tenho certeza, e principalmente quando eu tenho uma súmula vinculante, eu sequer olho as outras questões. Eu já marco a letra B e vou embora. Falo, ó, um abraço. Por quê? É Ctrl+C, Ctrl+V da súmula vinculante número 24. Ok? Então, letra B, corretíssima. E veja que eles até transcreveram a súmula vinculante número 24 acima, só para você lembrar. Mas vamos ver, a letra C. O delito praticado deve ser considerado fato materialmente atípico, sob o fundamento da insignificância, uma vez que o valor da supressão ou redução do tributo estatal não ultrapassa o valor de R$20.000. Olha que questão interessante, pessoal. Olha que questão interessante. O delito praticado deve ser considerado fato materialmente atípico, tá? Sob
ou fundamento da insignificância, uma vez que o valor da supressão ou redução do tributo estadual não ultrapassa o valor de R$20.000. Pessoal, olha só. Tanto a lei federal, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Nesse primeiro aqui, cadê? Aqui. A portaria 75, ela vem do Ministério do Estado da Fazenda, ok? E a que fala R$10.000, não está falando sobre a Lei 8.137, tá? Mas veja lá, voltando aqui a essa questão. Uma lei federal, ela simplesmente falou que era 20.000 e a outra falava exatamente 10.000. O STJ entendia que deveria ser aplicado 10.000 e o Supremo Tribunal Federal falava que era 20.000. Ok. A partir do ano 2015, tanto a instância do STJ como do STF, eles concordaram, salvo engano, 2015 ou 2016, ou seja, antes do ano 2018, houve esse concorde a respeito tanto do STJ como do STF, valor de R$20.000, ok? Pois bem, a questão aqui, ele está falando que o fato, ele deveria ser considerado materialmente atípico. Quando ele fala materialmente atípico, nós estamos falando do quê, pessoal? Nós estamos falando exatamente de lá, do conceito analítico de crime, em que o crime é um fato típico, ilícito e antijurídico, ok? Pois bem, dentro do fato típico, eu tenho a conduta, tenho o nexo de causalidade, tenho o resultado e tenho a tipicidade. A tipicidade, ela é dividida em tipicidade formal e tipicidade conglobante. Na tipicidade conglobante, de acordo com o Zaffaroni, ela é bipartida. Em tipicidade conglobante, conduta antinormativa e imaterial. E é exatamente nesse momento que eu pergunto se o crime é significante ou ele é insignificante. Se eu considerar o crime insignificante, não existe essa configuração da materialidade do fato típico e deixa de ser crime. Então, veja, o delito praticado deve ser considerado fato materialmente atípico sob o fundamento da insignificância, uma vez que o valor da supressão ou redução do tributo estadual não ultrapassa o valor de 20.000. Pessoal, veja, aqui ele está falando o valor da supressão ou da redução do tributo estadual. Ele está falando o valor da supressão ou o valor do tributo estadual. Mais uma vez, deixa eu voltar aqui aos R$20.000. Olha só, vamos é o inciso 2. O juizamento das execuções fiscais e débitos à Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a 20.000. Então, o princípio da insignificância fala do débito. Ele não é superior a 20.000. O débito não é superior a 20.000. Vamos lá. Aqui o inciso 2. Um sujeito foi denunciado pelo Ministério Público pela prática em tese do delito previsto no inciso tal, com base na atuação de infração lavrada pela Fazenda Pública, indicando suposta omissão de informação relativa ao recolhimento de imposto de competência do ente federativo estatal, o qual pertence à empresa, no valor de R$20.000. Então, veja, o texto 2 fala que o recolhimento, ele simplesmente deixou de fazer o auto de infração em cima do quê? Do valor de R$20.000. E o denunciado ainda responde por processo administrativo. Então, veja, o débito que ele colocou, ele sonegou o valor de 20.000. Ele sonegou o valor de 20.000. Aqui abre-se duas interpretações. A dívida dele para com o fisco era só 20.000 ou ele realmente sonegou só 20.000? O que ele deve é muito mais. Então, ele simplesmente sonegou 20.000 para pagar um valor menor, mas a dívida dele é maior. Então, veja, esse texto de número 2, ele é complicado, ele é dúbio. Por quê? Quando a gente chega nessa alternativa aqui, a gente sabe que o princípio da insignificância, se a dívida tem que ser total, não é parte da dívida. Se a parte da dívida for até R$20.000, eu aplico o princípio da insignificância. E aqui eu teria duas questões corretas.
Letra B e letra C. Letra B e letra C. Uma questão simulada e outra questão que é entendimento doutrinário. Tá? Agora, se ele sonegou de um montante maior, ele sonegou esses 20 mil reais, ele tem outros débitos. Aí a letra C estaria errado. Porque o fato, ele não é materialmente típico. Porque ele sonegou só uma parte do débito. Na verdade, ele deve muito mais. Então, eu não aplico o princípio da insignificância. Então, veja que a questão ficou dúbia. E aí, infelizmente, pessoal, tanto essa questão como a questão de número 33, nós vamos analisar daqui a pouquinho, o que mais nós nos deparamos são com essas questões mal feitas. E aí você vai ter que fazer uma escolha no momento de marcar ali na prova, porque você não pode escolher as duas, você vai ter que escolher uma das alternativas. E aí, no futuro, você vai ter que entrar com o pedido ali anulando, caso você erre. Quando você se deparar com essa situação, sempre escolha aquela, você fala, ó, essa é indiscutível. E você pode colocar a letra B, porque ela é exatamente o espelho da súmula vinculante número 4, que o próprio ENAD trouxe. E, pasme, é o gabarito da prova, é a letra B. Então, veja, dependendo da interpretação que nós fizermos em cima deste texto, a letra C também pode estar correta. Tá? Ela também pode estar correta. Então, veja que, ao meu sentir, houve uma falha aí na produção desse texto. Então, assim, e não é só o ENAD, tem vários concursos públicos que, infelizmente, nós nos deparamos com questões mal formuladas. Tá? E, nesse caso, nós temos que, para a prova, escolher uma delas. E eu sempre falo aos senhores, escolha aquela questão que você tem certeza, ou ela está calcada em artigo de lei, ou ela está calcada em súmula dos tribunais superiores, ou, neste caso, numa súmula vinculante. Tá? Porque entre a lei, a súmula, a súmula ou a súmula vinculante e o entendimento doutrinário, sempre opte pela segurança, pela a lei, pela súmula ou pela súmula vinculante. E aí, depois, caso você erre, a gente entra com recurso aí para pedir anulação da questão ou mudar a alternativa. Tá? Porque, de fato, ao meu sentir, essa questão ela ficou dúbia. Ela ficou dúbia. Agora, a próxima questão, ao meu sentir, o erro é muito mais gritante ainda. Tá? Vamos a ela. Pessoal, questão de número 33. Vamos ver se vocês concordam comigo ou não. Ou se é uma questão tranquila. Questão 33. O princípio da legalidade, também conhecido por princípio da reserva legal, surgiu, historicamente, com a Revolução Burguesa e exprime, em nosso campo, o mais importante estágio do movimento então ocorrido na direção da positividade jurídica e da publicização da reação penal. Olha que bonito. Esse, falando tudo sobre o princípio da legalidade. Por outro lado, resposta pendular aos abusos do absolutismo e, por outro lado, a afirmação da nova ordem, o princípio da legalidade, então lembra ali da época do Império, em que o rei, ele mandava e desmandava. E o princípio da legalidade veio exatamente para coibir isso. O princípio da legalidade a um só tempo, garantia o indivíduo perante o poder estatal e demarcava esse mesmo poder como espaço exclusivo da coerção penal. Sua significação e alcance políticos transcendem o condicionamento histórico que o produziu, e o princípio da legalidade constitui a chave mestra de qualquer sistema penal que se pretenda racional e justo. Então, veja que é um texto de Nilo Batista, adaptado do ano 2007, explicando o quão é importante o princípio da legalidade. Beleza, vamos para o texto 2. No ano de 2004, um indivíduo foi acusado de ter alterado a fachada e a estrutura de uma edificação histórica tombada por lei no ano de 1993. Entretanto, a Lei de Crimes Ambientais só passou a ter vigência no ano de 1998. Ok?
A partir do fragmento de texto apresentado e da situação hipotética narrada, avalie as afirmações a seguir. Então, eu tenho um texto e essa situação hipotética. Então, nós vamos analisar agora as situações. Então, vamos lá. Primeiro, uma das funções do princípio da legalidade é servir de guia orientativo na persecução estatal do injusto penal? Não sei. Não sei. Vamos lá. 2. Proibir o emprego da analogia para criar crimes, fundamentar ou agravar penas e proibir incriminações vagas e indeterminadas são algumas das funções do princípio da legalidade compreendido pela ótica da garantia individual? Interessante. 3. Em matéria de proibição penal, desde que garantido o monopólio do poder legislativo, é possível a criação de tipos penais por meio de medida provisória, desde que devidamente indicadas a urgência e a necessidade da medida na edição do ato legal? E a última, o brocardo nulum crime nulla poena sine lege, segundo o qual não há viabilidade de aceitação de uma denúncia que impute a alguém um crime que ainda não estava previsto como tal, quando da prática da conduta. É perfeitamente adequado ao caso apresentado? Aí vamos às proposições. É correto afirmar o que se afirma só na questão 1? Na questão 2 e na questão 4? Na questão 1, 2 e 3? Na questão 1, 3 e 4? Ou na questão 2, 3 e 4? E aí, meus queridos, vou até diminuir aqui para que vocês respondam. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Professor, eu ficaria com a letra B. B de bola, ok? B de bola. Beleza. Quem dá mais? Eu vou acompanhar o doutor Natan. Valeu, François. E aí, pessoal, quem discorda? Eu vou na D de dado, professor. Ótimo, Jadson. E aí? Pode falar, Valmir. D de dado. Valeu. Quem mais? B de bola também. B de bola, Rayane. Vamos, Ana Paula. Vamos, Lucas. Alice, Alessandro, Aline. Vamos, gente. B de bola. D de dado, professor. Ótimo. Então, é a letra B ou a letra D? Letra D, professor. Valeu, Alessandro. Valeu. B de bola. Obrigado, Letícia. Pessoal, então vamos lá. Alguém? Mais alguém? Letra B, professor. Ah, valeu, Marx. Valeu. Pessoal, olha só. Eu achei um absurdo essa questão. Sinceridade. Achei um absurdo. E vou analisar com vocês cada uma das situações agora para ver se vocês concordam com o absurdo ou se realmente é eu que estou errado. Eu que estou sendo cri-cri, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a inversão. Vamos colocar aqui mais uma vez para analisar essa última questão. Então, vamos lá. A primeira delas, a primeira proposição, que seria a resposta à letra A, fala o seguinte: uma das funções do princípio da legalidade é o quê? É servir de guia orientativo na persecução estatal do injusto penal?
Pessoal, eu particularmente, assim, poderíamos até ficar em dúvida, né? Se o princípio, como o princípio da legalidade é extremamente amplo, poderíamos até achar alguma fundamentação nesse sentido. Mas veja, o princípio orientativo ali sobre a perseguição do Estado em cima ali do injusto estatal é exatamente o quê? É o Estado querendo correr atrás daquela pessoa que cometeu o crime. Então, nós poderíamos falar do princípio da lesividade, nós poderíamos falar do princípio da intervenção mínima, tá? Então, assim, mas o princípio da legalidade não. O princípio da legalidade, ele é limitador do direito do Estado de perseguir alguém, tá? Então, assim, essa alternativa 1, ao meu sentir, está bem equivocada, mas suponhamos que na hora da prova, que assim, a gente tem que imaginar a dúvida que vocês possam ter na hora da prova. Então, você fala assim, poxa, mas será que é mesmo? Aí você fala assim, não, vou colocar uma interrogação, vou analisar as outras, tá? Beleza. Então, essa aí você colocava um ponto de interrogação e vamos analisar as outras. Aí vem a alternativa 2. Proibir o emprego da analogia para criar crimes. Pessoal, quem foi meu aluno sabe que eu grito toda a aula que analogia só pode ser em bonum partem. Nunca analogia em malum partem. Nunca analogia em malum partem. Então, o que é meu aluno já sabe, que essa primeira parte está aqui, está perfeito. Tá? Então, proíbe o emprego da analogia para criar crimes? Perfeito. Vamos continuar. Fundamentar ou agravar penas ou proibir. Então, veja, fundamentar ou agravar penas, eu posso usar do emprego da analogia para fundamentar e agravar penas? Nunca. Para piorar, nunca. Ou proibir. Então, veja, até aqui tá legal. Aí vem. Ou proibir incriminações vagas e indeterminadas são alguma das funções do princípio da legalidade? Pessoal, tem tudo a ver. Princípio da legalidade. Tanto é que os doutrinadores falam ali do homicídio culposo, que o homicídio culposo, em tese, feriria o princípio da legalidade por ser um tipo penal aberto. E até hoje os nossos tribunais superiores aceitam o crime culposo como uma forma excepcional. Tá? Então, veja, a questão, o inciso 2, ele está completamente correto, está certo, não tem nada nele que está errado. Nada dele que ele está errado. Então, assim, se vocês lembrassem dos nossos encontros, você ia falar assim, o 2, ele tem que estar em uma dessas alternativas. E aí, com isso, você já vai excluir a letra A. Você vai excluir a letra A. Ou vai ser letra B, ou vai ser letra C, ou vai ser a letra D. Então, ou é a letra B, ou é a letra C, ou é a letra E, melhor dizendo. Então, é B, C e E. A letra A e a letra D, nós já cortamos. Professor, você se confundiu. Se a gente tirar A, a gente anula a e a C e a D, porque a gente está tirando a primeira alternativa. Então, as alternativas que sobram é só a B e a E, no caso. Não. Se a 1 está errada... Não, olha só. O que eu falei no início? Eu falei que a 1 nós colocamos um pontinho de interrogação. A gente, tô pensando vocês, eu sei que ela tá errada, mas suponhamos que você, na hora da prova, você ficasse em dúvida. Se você ficasse em dúvida, o inciso 1, você coloca um ponto de interrogação. Quando você chega no inciso 2, você tem certeza que o 2 está correto. Se o 2 está correto, você vai olhar as alternativas que tem o 2. Então, quais são as alternativas que tem o 2? É a letra B, é a letra C e a letra E. Tá? Eu não estou excluindo porque eu já considerei a alternativa 1 errada, não. Eu estou vendo o que eu tenho certeza que tem. Então, o 2 está completamente correto? Tá. Então, eu sei que ou vai ser a letra B, ou vai ser a letra C, ou vai ser a letra E. Ok? Então, não fiz confusão. Então, vamos lá. Pessoal, pois bem, aí você sabe que a letra B tem a 4, na letra C tem a 1, que nós ficamos em dúvida, e tem a 3, tá? E a letra E tem a 3 e tem a 4. Então, aqui, qual o problema? Nós vamos ter que analisar as outras, porque na 1, suponhamos que vocês ficassem em dúvida, tá? Nós vamos ter que analisar agora a 3. Em matéria de proibição penal, tá? Nós estamos falando de matéria proibida.
desde que garantido o monopólio do Poder Legislativo, é só você lembrar do artigo 22 da Constituição Federal, que nós sabemos que o monopólio é da União na figura do Congresso Nacional. Beleza. É possível a criação de tipos penais de medida provisória? Meu Deus do céu, Jesus. Aluno meu nunca erraria essa questão. Nunca erraria essa questão. Por quê? Sabe que o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, deixa bem claro que é a União, na figura do Poder Legislativo Federal, que pode criar crimes e combinar penas. Tá? Artigo 1º do Código Penal, acumulado com o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. E eu já falei para os senhores, quem foi aluno meu aí do Direito Penal 1, que a medida provisória, o Poder Executivo, na figura do seu presidente da República, ele pode inovar o mundo jurídico através de medida provisória? Claro que pode. Menos em matéria penal. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B. É proibido. E quem for meu aluno sabe que eu trago ainda a exceção, em que a única possibilidade de edição de medida provisória em matéria penal é para melhorar a situação do agente, que nós temos um exemplo, tá? Que é a Lei 10.823, 2003, que é o Estatuto de Desarmamento, no seu artigo 30, na época do governo do PT. Foi editado ele por medida provisória, em que a pessoa que pegasse a arma, levasse na delegacia, ele não responderia pelo crime, ali do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, e ainda teria uma indenização. Então veja que a única possibilidade de medida provisória em matéria penal é essa, beneficiar o agente, nunca para criar tipos e combinar penas, nunca. Então veja que essa questão 3 completamente errada. Completamente errada. Então, se ela está errada, eu estava em dúvida entre a letra B, a letra C e a letra E. A letra C tem a 3 e a letra E tem a 3. Acabou tudo. Eu já sei que é a letra B. Eu já sei que é a letra B. Eu já sei que é a letra B. Então, assim, vocês marcariam a letra B? Sim, marcariam a letra B. Essa é o gabarito do ENAD? Sim, mas o ENAD está errado. O ENAD está errado, errou. O ENAD errou. Errou por quê? Vamos para o inciso 4º. Vamos para o inciso 4º. O brocardo nullum crime poena sine lege. Não há crime e não há pena sem lei. Perfeito! Segundo o qual, não há viabilidade de aceitação de uma denúncia que impute a alguém um crime que ainda não estava previsto como tal quando da prática de conduta. Pessoal, até aqui a questão estaria perfeita e a gente ia embora para casa tranquilinho. Vocês marcaram a 2 assim, convictos, beleza. Mas, olha só, é perfeitamente adequado ao caso apresentado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu vou explicar para os senhores, vamos lá. No ano de 2004, o indivíduo é acusado de ter alterado a fachada e a estrutura de uma edificação histórica. Pessoal, o texto 2 não fala quando ele cometeu o crime. Está falando que no ano de 2004 ele está sendo acusado. Ele não falou o ano que ele cometeu o crime. Não falou. E ele fala que essa casa ela foi tombada no ano de 93. Então, houve o tombamento da casa de 93. E em 2004 ele é denunciado porque ele mudou a fachada da casa. E aqui fala o seguinte... Entretanto, a lei dos crimes ambientais só passou a ter vigência no ano de 98. No ano de 98. Pessoal, vou levar os senhores, tá? Vou levar os senhores ao Código Ambiental, né? Ao artigo 63. Deixa eu mostrar a vocês. Deixa eu só colocar aqui na tela a lei. A lei 9.605, só um momento. Lei 9.605, ok, deixa eu colocar o artigo, agora sim, deixa eu colocar os senhores, vamos lá, artigo 63, alterar
alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão do seu valor paisagístico, ecológico, histórico, artístico, histórico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente de acordo com a concedida. Reclusão de 1 a 3 anos. E agora eu vou levar novamente os senhores para o problema. Veja que esse crime, ele surgiu em 1998. Pessoal, veja que em 1993 a casa foi tombada, em 1998 foi feita a criação do crime e a pessoa foi denunciada em 2004. O texto fala que dia que ele cometeu esse crime, ou melhor, ele fala que dia que ele cometeu essa conduta, ele não fala. Ele não fala que dia que foi feita essa alteração da fachada. Dá a entender que ele alterou a fachada no ano 2004 e foi denunciado por isso. Se ele fez em 2004 e foi denunciado por isso, não pode ser aplicado a inciso 4º, está errado. Porque, olha só, é perfeitamente adequado ao caso apresentado? Não! Porque se ele cometeu o crime em 2004, a lei já estava vigendo. Houve o respeito, sim, ao princípio da legalidade, ao princípio da anterioridade. Tá? Houve respeito ao artigo 1º do Código Penal, houve respeito ao artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. A questão ficou dúbia, ficou mal feita. Agora, se a casa foi tombada em 93 e ele reformou em 94, aí beleza. Aí tranquilo. Tá? Aí eu pergunto aos senhores. Eu ensinei a vocês a encontrar a questão correta. E vocês marcaram a questão correta. Perfeito. É assim que a gente faz. Por quê? Independente da nossa discussão aqui, a gente quer o nosso 10. Nós queremos o nosso 10. E eu ensinei a vocês a fechar, pelo menos em cima da nossa disciplina. Tá? Mas aí eu pergunto a vocês não concordam comigo que essa questão do ENAD aí é espatafúrdia? Vocês concordam ou não? Sim. Oh. Completamente. Inclusive, professor, concordo e queria que o senhor tomasse uma aguinha, já ia falar. Realmente, professor, o senhor tem razão. Até se o ENAD estivesse considerando 2004 o ano da conduta, também estaria errado, porque aí não ia ser, aí sim ia ter a lei previamente, ué. Não, só para estar certo, só se eles falassem que a pessoa cometeu o crime antes de 98. Só que eles não colocaram. Então, assim, pessoal, por isso que eu gosto de ter essas conversas com vocês, porque eu preciso alertar vocês para a realidade, o que está por vir. E não é só no ENAD. A OAB, pessoal, é incrível como houve uma evolução na elaboração das provas da OAB. Houve uma evolução enorme. Mesmo assim, muitas das vezes a gente ainda consegue anular. Mas tem vários concursos públicos que cometem esse tipo de erro, tá? Então, assim, por isso que é muito importante eu já abrir os olhos de vocês, porque vocês vão por uma prova do ENAD extremamente bem preparados. Quando vocês se depararem com uma prova dessa, fala assim, olha, tá mal feita de novo. Mas fala assim, não, eu tô aqui focado e vou escolher o que a banca quer. Mas, independente disso, no futuro eu ainda vou questionar isso. Vou entrar, vou pedir anulação e etc. Mas a gente tem que estar preparado para tudo. Tem muita gente que não sabe direito penal e está fazendo. E está fazendo provas. Fazem parte de bancas. Tá? Então, assim, por isso que eu queria mostrar essas questões a vocês, que foi a última do ENAD. De detalhe, não foi anulada nenhuma dessas questões que nós trabalhamos aqui hoje. Mas, assim, eu preciso desenvolver em vocês o olho clínico. Tá bom? Pergunta a vocês, gostaram da aula? Sim. Gostei bastante. E Gostei. com relação a essa questão específica, o item 2 é o que eu tinha certeza realmente de que estava certo. E a 3, na hora que eu bati o olho, eu vi também que estava errado. E aí eu optei pela resposta correta, né, que a banca pediu. Que ótimo. A gente tem que fazer sempre desse jeito.
Sempre desse jeito. Por quê, pessoal? A gente tem que saber o por que que a gente está acertando e por que que a gente está errando, mas a partir do momento que você já começa a identificar isso, a prova fica muito mais fácil. Porque, assim, uma coisa é você saber que está errado, mas outra coisa é você já desenvolver esse tirocínio jurídico para você achar aquela questão que a banca quer que você saiba, tá? Então, assim, para fechar nossa aula de hoje, pessoal, eu estou pegando aí uma prova da OAB, tá? Uma prova da OAB que foi exatamente sobre esse mesmo crime, que foi do estupro de vulnerável, etc., para vocês entenderem como a OAB está cobrando isso. E é uma prova antiga, foi, salvo engano, do exame de... foi o exame de número 14. E olha, vocês vão fazer o de 32, né, salvo engano. Então, veja, e os delitos contra a dignidade sexual, eles modificaram muito em 2018 e 2019. Em 2018, foram 2 vezes em 2018. Então, assim, há uma chance enorme de ser cobrado no decorrer desse ano, seja nas provas objetivas, seja nas provas subjetivas. Então, assim, mandei aí para vocês analisarem. Vocês podem fazer até a peça, aí já se preparando para a prova também da OAB, e porventura, se vocês tiverem dúvida, no nosso próximo encontro a gente pode trabalhar essa peça, tá? Nas dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Professor, mas qual seria o gabarito dessa questão aí? Porque não tem gabarito, essa opção foi a letra B mesmo, tá? Carmen, foi a letra B. Só que eu falo para você, a questão deveria ser anulada, tá? Porque a questão quarto, a parte final deixa ela errada. Tá? Então, mas ela não foi anulada porque ninguém recorreu? O que foi? Provavelmente, Carmen. Provavelmente. Porque, assim, o erro é patente. É patente. O erro é patente. Tá? Então, por isso que vocês têm que desenvolver esse olho clínico e toda vez que vocês fizerem qualquer concurso, quando vocês errarem as questões, procurem... pesquisem para ver se não tem alguma fundamentação para anular a questão, porque aí você acaba melhorando a sua pontuação e, quem sabe, até passando numa prova de concurso. Ok? Ok, entendi. Obrigada, professor. Valeu. Pessoal, o nosso horário aí se encerrou. Assim, gostei de ter conversado com